A família no Paquistão não é apenas uma célula da sociedade, é uma verdadeira fortaleza, onde várias gerações podem coexistir sob o mesmo teto. Aqui, os mais velhos não são apenas respeitados, mas são autoridades, e suas palavras valem mais do que qualquer diploma. As noites são momentos em que toda a família se reúne. O pai à mesa conta histórias de sua juventude, como se fossem não apenas lembranças, mas textos sagrados. E sabe de uma coisa? Eles o escutam não apenas por educação, mas porque realmente valorizam sua experiência. Os mais jovens, claro, podem brincar com seus gadgets, mas quando se trata de conselhos, eles sempre recorrem à avó ou ao avô. Em tais famílias, o cuidado vem do coração. Os mais novos ajudam os mais velhos com as tarefas, enquanto os mais velhos compartilham conhecimentos e sabedoria. Não é apenas uma tradição, é um modo de vida. E nesse estilo de vida não há lugar para a solidão. Todos sabem que serão apoiados em momentos difíceis. Admitam, em nosso mundo acelerado e individualista, isso soa como se você tivesse entrado em outra dimensão, não é? Nesse contexto, a vida no Paquistão se torna uma verdadeira antítese da concepção ocidental de viver para si mesmo. Aqui, todos se lembram de que família não são apenas palavras, é uma fortaleza onde cada um desempenha seu papel. Por mais que você tente imaginar uma vila paquistanesa, lembre-se de uma coisa: aqui, o coletivismo não é apenas uma palavra, é a base da vida. Quando chega a época da colheita, toda a vila se transforma em um grande time. Imagine só, vizinhos que não apenas conhecem uns aos outros pelo nome, mas que trabalham lado a lado como um todo único. Eles se unem para colher arroz ou trigo, e isso não é apenas trabalho, é uma celebração. Cada um traz algo de si. Alguns oferecem quitutes caseiros, outros levam suco fresco. Aqui está uma rede social sem internet. A construção de casas é outra demonstração desse espírito. Se alguém decide construir uma nova moradia, não são apenas os amigos que aparecem, mas também os vizinhos. Não se costuma deixar alguém em apuros. Cada um traz ferramentas e força de trabalho, e em poucos dias a casa se transforma em uma fortaleza. As festividades são, de fato, um assunto à parte. Quando chega um feriado, todos esquecem as preocupações. Música, danças e banquetes. Isso não é apenas diversão, é um ritual coletivo que une as pessoas. Imagine, em vez de ficarem em casa, todos saem para as ruas para compartilhar a alegria. Em uma atmosfera assim, cada um se sente parte de algo maior. E isso, caramba, é uma sensação indescritível. No nosso mundo, onde todos, de uma forma ou de outra, vivem em seu próprio casulo, a vila paquistanesa é como um sopro de ar fresco, lembrando que a vida não é apenas sobre conquistas individuais, mas também sobre apoiar uns aos outros em qualquer situação. Agora, vamos falar sobre as mulheres paquistanesas na vida rural. Sabe como dizem, por trás de todo homem bem-sucedido há uma mulher forte. Na aldeia paquistanesa, essa expressão pode ser reformulada da seguinte maneira: por trás de cada lar, há uma mulher que faz daquele lugar um verdadeiro lar. Elas não apenas cuidam da casa, mas são a base de tudo. Imagine que elas se levantam ao amanhecer para preparar o café da manhã e em seguida se dedicam a bordado e tecelagem, criando verdadeiras obras de arte. Essas habilidades são transmitidas de geração em geração, como um bastão de revezamento, e em suas mãos nascem não apenas tecidos, mas histórias inteiras. Mas, mesmo com tudo isso, seu papel nem sempre é fácil. As condições em que vivem frequentemente impõem restrições severas, e isso não são apenas palavras. Em alguns casos, as mulheres ficam à sombra, e suas vozes podem se perder no ruído das decisões masculinas. E mesmo assim, apesar dessas barreiras,
elas encontram maneiras de se expressar, desde a participação em assembleias locais até a organização de festas que se tornam verdadeiros fogos de artifício de alegria. É importante entender que sua contribuição não se limita às paredes da casa. Elas são aquelas que erguem comunidades inteiras, mesmo quando a tradição pesa sobre elas. Sua força reside na capacidade de se adaptar e encontrar soluções em situações difíceis. Esta não é apenas uma história sobre como as mulheres vivem, mas um relato sobre como elas se tornam uma parte indispensável da vida da aldeia. Os mercados rurais no Paquistão não são apenas feiras, são verdadeiros centros de interação e comércio, onde a vida flui a uma velocidade alucinante, como um rio nas montanhas. Cada bazar é uma sinfonia de sons, gritos de vendedores, conversas de compradores e risadas de crianças que correm entre as barracas. Ao entrar aqui, você tem a sensação de estar em um mundo diferente, repleto de cores vibrantes e aromas, legumes frescos, especiarias, tecidos. Os olhos se perdem na variedade. Quer experimentar a pimenta mais ardida? Facinho. O vendedor, com um sorriso no rosto, te oferecerá várias opções e você não conseguirá resistir. E se você estiver interessado em tecidos, do seda ao algodão, as mulheres locais terão orgulho em mostrar suas criações, que elas mesmas confeccionam. E é aqui que começa o verdadeiro jogo. Saber negociar é uma arte. Não tenha medo se você não conhece todos os truques. Os habitantes locais estão sempre prontos para ajudar e até dar dicas sobre como conseguir um bom preço, pois no bazar todos são amigos, desde que você tenha dinheiro. Mas não pense que isso é apenas uma comédia. Aqui tudo é real, e cada produto é o resultado do trabalho investido em cada fio, cada fruto. Os mercados rurais não são apenas lugares para comprar algo saboroso ou bonito, mas também importantes espaços para socializar, trocar notícias e interagir culturalmente. Aqui, cada um encontrará algo que lhe agrade, sejam produtos frescos ou histórias interessantes dos moradores locais. Casamentos tradicionais em vilarejos paquistaneses são uma verdadeira explosão de emoções que não deixam ninguém indiferente. Imagine só, de um lado da aldeia, amigos e parentes se reúnem para celebrar essa ocasião, enquanto do outro, mesas estão repletas de iguarias que fariam até os mais disciplinados em dieta sucumbirem. As músicas soam tão alto que parece que a própria terra vibra de alegria. E a rena? Não é apenas um adorno, é uma verdadeira obra de arte nas mãos da noiva. Cada padrão conta uma história que é passada de geração em geração. A celebração se estende por vários dias e ninguém tem pressa para ir embora. O dia do casamento é apenas o começo. Pela manhã, todos se reúnem para o ritual da rena e à noite a festa continua com danças, onde até os mais tímidos se entregam aos ritmos da música local, como se fossem estrelas de um grande palco. As iguarias são uma atração à parte. Aqui você pode provar de tudo, desde o pilaf que se espalha no prato, até os doces que fazem os dentes doerem de tanta felicidade. E o mais interessante é que em casamentos assim, não há lugares suficientes, e cada canto está cheio de pessoas que riem, dançam e simplesmente celebram a vida. Não é apenas um casamento, mas uma verdadeira peça teatral, onde todos desempenham seus papéis. E mesmo que você não conheça as tradições locais, será recebido de braços abertos nesse círculo, porque aqui o que importa é a conexão e a alegria. Em suma, um casamento paquistanês é algo que deve ser visto e não apenas ouvido. Agora vamos falar sobre as festividades nas aldeias do Paquistão, que podem fazer você se empolgar até mesmo através da tela. O Ramadã não é apenas um mês de jejum, mas sim um verdadeiro teste de resistência. Quando o sol se põe,
Toda a aldeia se reúne para saborear o iftar, a primeira refeição após um longo dia. As mesas estão repletas de mavluti e sambusas, e isso não é apenas comida, mas um símbolo de unidade. As pessoas compartilham não apenas iguarias, mas também histórias, criando uma atmosfera onde até os mais desconhecidos se tornam íntimos. O Eid é outra celebração que simplesmente não pode ser ignorada. Todos saem às ruas para se cumprimentar, trocar presentes e, claro, se deliciar com os doces que as donas de casa locais preparam com amor. Se você pensa que é apenas mais um dia, está muito enganado. As pessoas se vestem com suas melhores roupas e dançam como se fosse a última vez. E as danças folclóricas não são apenas danças, mas uma verdadeira festa. Misturando-se com os ritmos da música local, todos podem expressar suas emoções, esquecendo a timidez. E claro, não podemos esquecer a celebração da colheita. Não é apenas a coleta dos frutos, mas uma verdadeira cerimônia de gratidão à terra por sua generosidade. Cada morador, do mais jovem ao mais velho, participa dessa alegria, pois simboliza a unidade e a coesão de toda a comunidade. Se você nunca esteve em uma dessas festividades, perdeu algo verdadeiramente incrível. Vamos dar uma olhada para o outro lado da moeda, os problemas enfrentados pelas aldeias do Paquistão. Aqui, a vida não é tão radiante quanto nas festividades. A escassez de água não é apenas um incômodo, mas uma verdadeira catástrofe. As pessoas são forçadas a esperar horas na fila por água, como se fosse uma joia rara. E quanto à eletricidade? Ela vem em horários determinados, e o que para você pode parecer habitual, para muitos é um sonho. As frequentes quedas de energia tornam a vida na escuridão uma rotina. A medicina também é uma preocupação. Imagine que você está com dor de estômago e a hospital mais próxima fica a 30 quilômetros de distância. E isso não é algo exótico, é a realidade para milhares de pessoas. E as escolas? Elas existem, mas, em geral, estão em péssimas condições. Livros didáticos já são um luxo, e sobre professores qualificados só se pode sonhar. Crianças que poderiam se tornar futuros líderes simplesmente não têm essa oportunidade. E embora nas festividades tudo pareça bonito, por trás dessa alegria se escondem inúmeros desafios que as pessoas comuns enfrentam diariamente. Claro, elas têm resiliência, mas isso deveria ser a norma? Quando se fala do Paquistão, não podemos esquecer de sua hospitalidade gastronômica. Não é apenas uma tradição, mas uma verdadeira característica nacional. Em qualquer vila ou cidade, você será recebido como se fosse da família. Assim que você atravessar a porta, logo lhe oferecerão chá, e se tiver sorte, até alguma iguaria exótica que vale a pena experimentar. Sim, isso pode parecer banal, mas no Paquistão, receber alguém é uma espécie de ritual sagrado, do qual ninguém se recusa. E não pense que é apenas para fazer bonito. Ao oferecer, as pessoas realmente desejam sua felicidade. Em algumas regiões, há até um ditado: o hóspede é um presente de Deus. E essa frase aqui é mais que uma expressão bonita, é uma regra de vida. Mas, como em tudo, há um lado negativo. Às vezes, essa hospitalidade se torna uma obrigação, e se você não aceitar a que oferta, pode ser mal interpretado. É como recusar uma xícara de café de um amigo, pode deixar alguém magoado. Portanto, ao planejar uma viagem a este país, esteja preparado para que você tenha que não só experimentar, mas também apreciar até os pratos mais inesperados. Em suma, se você realmente quer entender a cultura paquistanesa, simplesmente permita-se ser um hóspede, e você verá como isso muda sua percepção da vida. Quando se fala sobre a identidade religiosa no Paquistão,
As coisas não são tão simples quanto podem parecer à primeira vista. O Islã não é apenas uma crença, é um estilo de vida que permeia cada aspecto do cotidiano. Cada dia começa com o grito do muezim, convocando para a oração. E não pense que isso é apenas uma formalidade. Para muitos paquistaneses, a oração é uma parte essencial de sua existência. À noite, quando o sol se põe, você verá ruas inteiras parando para prestar sua homenagem. Feriados como o Eid al-Fitr e o Eid al-Adha se transformam em verdadeiras celebrações em massa, quando as pessoas se reúnem, compartilham iguarias e celebram a vida. Mas aqui vai um ponto interessante. Apesar de a religião unir, ela também tem suas nuances. Em diferentes regiões, podem existir tradições e costumes próprios, que às vezes geram controvérsias até dentro de uma mesma confissão. Por exemplo, em uma região pode ser comum seguir rigorosamente os rituais, enquanto em outra, adaptá-los. É como se você chegasse a uma festa onde todos dançam ao seu estilo, e você precisa decidir se vai se juntar ou ficar de fora. Claro, você pode reclamar que isso é muito complicado, mas, na verdade, é essa paleta diversificada de tradições que torna a cultura paquistanesa tão multifacetada. Portanto, se você decidir visitar este país, esteja preparado para ver como a religião permeia cada detalhe da vida, do café da manhã ao bate-papo no banco ao entardecer. O Paquistão não é apenas uma religião, mas também um incrível patrimônio cultural que merece ser discutido. Se você pensa que neste país existem apenas mesquitas e orações, está profundamente enganado. Aqui, os artesanatos e as artes são tão importantes quanto a fé. Vamos começar pela cerâmica. Aqui, não se trata apenas de fazer, mas de criar verdadeiros masterpieces. Se você já viu porcelana paquistanesa, com certeza se lembra de como ela brilha, como estrelas no céu noturno. Cada peça é o resultado de séculos de tradições passadas de geração em geração. E que tal a marcenaria? Esta arte aqui não é apenas um hobby, mas uma verdadeira paixão. Os mestres que trabalham com madeira transformam troncos simples em obras de arte que podem valer uma fortuna. Não há espaço para a mediocridade. Cada detalhe, cada linha é um reflexo da cultura, da história e do caráter do artesão. E sabe, há algo fascinante nisso. Ao olhar para tais trabalhos, você percebe que cada objeto não é apenas funcional, mas tem uma alma. É como se cada peça pudesse contar sua própria história, repleta de vida e paixão. Portanto, se você tiver a oportunidade, não deixe de visitar os mercados locais e ver essas incríveis criações com seus próprios olhos. Você não estará apenas comprando um souvenir, mas adquirindo uma parte da cultura paquistanesa que estará com você para sempre. Agora, vamos nos aprofundar em outro lado da vida no Paquistão, aquele sobre o qual muitos preferem ficar em silêncio. A pobreza aqui não é apenas uma estatística, é um golpe real na face. Nas aldeias, as pessoas dependem da agricultura, que na essência é um jogo de roleta. O sucesso da sua colheita pode depender dos caprichos do clima e não do seu esforço. Imagine-se suando para plantar sementes e, em seguida, esperando como se sua vida dependesse disso. E, na verdade, depende. Nas cidades, a situação não é melhor. As favelas, que parecem cenários de filmes de terror, se distinguem apenas pelo fato de serem a realidade. Aqui, as pessoas vivem em condições que farão você refletir sobre o quanto está satisfeito com sua vida. Muitas pessoas, poucos recursos. Nas ruas, há barulho, mas não é música, são gritos de socorro. Você já parou para pensar como é acordar todos os dias e perceber que o amanhã pode ser pior do que hoje? Não é apenas um problema existencial, é uma luta real pela sobrevivência.
Em tais condições, é impossível ignorar a desigualdade social, que, como um fio invisível, conecta todas as camadas da sociedade. Você realmente acha que essa questão se resolve apenas com boa vontade? Não. É necessário um sistema que funcione a favor das pessoas e não contra elas. E enquanto desfrutamos de imagens bonitas e mercados vibrantes, lá, por trás das paredes dessas vitrines coloridas, a vida real segue seu curso sombrio. Agora, vamos dar uma olhada no coração das megacidades paquistanesas, onde a superlotação se torna não apenas um problema, mas um verdadeiro inferno. Ao falar sobre Karachi ou Lahore, você não pode deixar de notar que as pessoas vivem como sardinhas em lata. As ruas estão abarrotadas. Os engarrafamentos são tão intensos que você consegue ir a uma loja comprar chá e voltar sem nem se mover do lugar. Infraestrutura. Essa palavra aqui não provoca risadas, mas lágrimas. Estradas que deveriam conectar, na verdade, destroem buracos, ondulações, e se você tiver sorte, vai apenas ficar preso no trânsito, em vez de sofrer um acidente. E quanto à poluição do ar, poderíamos falar por horas. Imagine como é respirar um ar que mais parece um smoothie de poeira, gases de escapamento e outros detritos. As pessoas aqui vivem sob uma nuvem de smog, e saúde é um luxo que nem todos podem se permitir. Como se nessa corrida pela sobrevivência todos se esquecessem de que é preciso respirar, não apenas ganhar a vida. Nessas condições, não há tempo para romantismos, e as pessoas, ao se dirigirem ao trabalho, testemunham não apenas o caos, mas uma luta constante por limpeza e conforto. É evidente que a vida urbana no Paquistão não é apenas difícil, é catastroficamente insuportável. Falando sobre a vida no Paquistão, não se pode deixar de notar que não é apenas um país, mas uma verdadeira mosaico de tradições e culturas. As ruas aqui estão cheias de vida e cores vibrantes, mas por trás desse brilho existem seus próprios nuances. Você já viu como as pessoas negociam nos mercados de tal forma que parece que não é apenas uma compra, mas uma verdadeira batalha pela sobrevivência? Isso não é apenas compras, é uma arte onde habilidades de negociação são valorizadas como ouro. Mas a pergunta é: o que você pensa sobre tradições que, para dizer o mínimo, causam estranheza? Por exemplo, os casamentos aqui não são apenas festas, mas verdadeiros eventos, onde a ostentação, às vezes, ultrapassa todos os limites. Alguns casais gastam fortunas em suas celebrações, e isso provoca tanto admiração quanto críticas na mesma medida. Assim, certamente surgirão perguntas: será que isso é realmente necessário ou apenas uma maneira de mostrar quem é o chefe? E ainda assim, apesar de todo esse aparato, os paquistaneses permanecem algumas das pessoas mais hospitaleiras que você já conheceu. A questão é como conciliar tradições e modernidade, para não perder a própria identidade. Aqui está um tema para discussão. O que mais te impressionou na vida no Paquistão? Quais tradições pareceram interessantes e quais, francamente, estranhas? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios.